Estamos ainda em Zacarias 2. Hoje, se Deus permitir, nós vamos completar nosso estudo, nosso exame dessa visão. Eu tenho ficado muito impressionado com a amplitude dessa terceira visão que está em Zacarias 2, como abrange tantas coisas, como nos deu uma visão mais ampla da restauração que Deus realmente quer. O povo de Israel estava envolvido numa restauração muito pontual, muito específica, né? Assim, eles tinham voltado da Babilônia, estavam no momento da história, tinham um desafio muito específico ali naquele momento histórico. Mas Deus estava dando ao profeta Zacarias, assim como deu também ao profeta Ageu, uma visão bem mais ampla do que as pessoas imaginavam e eu acho que até do que os profetas imaginavam. O que Deus realmente quer dessa restauração? Qual vai ser o alcance? Qual vai ser o resultado futuro desse trabalho de restauração? Então é maravilhoso ver como Deus deu uma visão lá na distância, coisas que não aconteceram ainda, e uma visão bem mais ampla, como é importante a gente ter uma visão daquilo que Deus deseja fazer, ainda que, como temos falado, ainda que o nosso trabalho nesse momento presente seja um trabalho pequeno, aparentemente insignificante, tão insignificante diante de tudo que precisa ser feito. Estamos aí fazendo uma coisa pequena, num lugar que ninguém está vendo, enfrentando dificuldades, enfim, tantas coisas que nós imaginamos e que pode nos levar a ficar desanimados e sem motivação e sem visão daquilo que Deus quer fazer. Então, hoje, nós queremos ainda ver assim, qual a restauração, qual a visão de restauração que nós temos. Vamos tentar trazer para o nosso tempo, para a nossa vida atual, assim como naquela época eles tinham uma visão muito limitada. Hoje também, com certeza, a nossa visão é muito, muito limitada daquilo que Deus realmente deseja fazer. Então, que Deus possa ampliar a nossa visão, que nós possamos ter uma visão verdadeira daquilo que Deus quer, e não só, bom, Deus quer isso, mas o que nosso coração anseia? Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso anseio por restauração? Vamos orar. Senhor, nós compreendemos que somos tão limitados e tão envolvidos também com nossas casas, nossos projetos, nossa vida particular, nossos sonhos. Então, o Senhor está nos desafiando a ter uma visão diferente, a olhar para a situação presente e para o futuro, para ver as coisas como o Senhor vê, para ver realmente como o Senhor deseja nos mostrar. Nós queremos ansiar pelas mesmas coisas que o Senhor anseia. Queremos receber, queremos que a Tua palavra, a revelação dada há tantos séculos, que essa palavra possa penetrar em nós, possa nos inspirar, possa nos dar uma nova perspectiva e possa gerar em nosso coração um anseio pela restauração que o Senhor também está buscando. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nas últimas aulas nós temos falado sobre a restauração completa. Deus deu a Zacarias essa visão no capítulo 2. É uma visão, pelo menos, muito mais completa do que eles tinham. Eles estavam imaginando um retorno da Babilônia e aos poucos voltando para ter uma nação próspera, para ter uma nação que não estivesse mais sob o domínio de outros impérios, de ter assim vida na terra de Israel, na terra que Deus prometeu, de ter a casa de Deus, de ter as coisas
restauradas, pelo menos como eles imaginavam que era anteriormente, por isso que chama restauração. Então, olhando para esses 8 pontos que nós delineamos, a minha pergunta hoje é: até que ponto nós hoje também estamos olhando para uma coisa muito pequena ou até mesmo distorcida, né? Nós temos muitas vezes imaginado algo no futuro, o que é o reino de Deus, o que nos espera quando Jesus voltar. Nós temos tido uma visão muitas vezes limitada e distorcida. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre essa visão que Deus deu para Zacarias e quais os pontos que nós desejamos, que servem realmente assim, puxa, isso é uma coisa que arde no meu coração, eu desejo que isso aconteça. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para nós, como igreja, para nós, no século XXI, onde nós estamos, qual é o nosso desejo? Até que ponto que essa visão de Zacarias é relevante para nós? Ou será que é uma coisa muito distante, tanto na história, ou falando a respeito, sim, da nação de Israel? Então, evidentemente, eu não vou fazer uma grande análise, porque é um problema muito sério no meio do povo de Deus hoje, entender o papel de Israel. Mas quando nós olhamos para esses primeiros pontos aqui, podemos até falar assim sobre esses 4 pontos que Deus prometeu para Zacarias nesse capítulo 2, que Jerusalém seria uma cidade, não só, já era uma cidade habitada, mas ele estava dizendo no versículo 4, corre, dize a esse jovem, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, multidão de homens e animais. Então ele estava dizendo assim, não é esse pinguinho de gente, não é um grupinho pequeno e também muito com medo, muito assim acuado por causa de inimigos, adversários que estavam ali no meio deles. Então, esse primeiro aspecto, assim, de que esse remanescente ia crescer, se tornar uma multidão por causa da multiplicação, também por causa do número 3, do retorno dos outros, do povo de Deus que não tinham voltado ainda. Então Deus estava falando assim, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar Israel. Então, a minha primeira pergunta sobre o tipo de restauração que nós desejamos, esse primeiro ponto é assim, Deus está falando aqui, e tem muitas profecias no Antigo Testamento que afirmam isso, Deus está falando aqui que Ele vai restaurar Israel. A igreja tem, durante os séculos, lá desde praticamente o início da história da igreja, a igreja começou a se distanciar dessa visão do Antigo Testamento. E aí tem várias linhas de escatologia, várias linhas de teologia, mas em grande parte a igreja, por mais que até hoje, né, como já existe a nação de Israel e é possível a gente fazer uma viagem, conhecer a Terra Santa, como normalmente nós falamos, mesmo assim a gente tem essa empolgação com Israel, a gente tem um amor por Israel, mas a maioria da igreja não pensa muito, não acha muito relevante, parece que é distante, muitos nem acham que isso talvez tenha alguma coisa a ver conosco, talvez vai ter um dia quando estivermos no céu, Deus também vai restaurar Israel, às vezes pensam em coisas separadas, outras pessoas já pensam assim que Israel não tem mais futuro no propósito de Deus. Então a primeira coisa que eu pergunto aqui para nós mesmos é até que ponto que quando nós lemos sobre a restauração, tem aqui em Zacarias 2, mas tem todo o Antigo Testamento está repleto de profecias, em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, todos os profetas, os salmos. Se você lê os salmos, nós vamos ler
hoje algumas passagens dos Salmos, mas os Salmos estão cheios de profecias e de visões de uma Jerusalém restaurada, de Deus reinando na terra. Então, até que ponto que isso nos empolga? Até que ponto que isso é importante para nós? Na aula passada, nós fizemos a pergunta: que tipo de restauração Deus deseja? E a gente fez aqueles 8 pontos, porque é isso que ele revela aqui em Zacarias 2. Que tipo de restauração Deus deseja? No meio de tudo que Deus está prometendo, vai ter prosperidade, Deus vai trazer o povo dos 4 cantos da terra de volta para Israel, Deus vai se tornar no meio deles a sua proteção, mas até que ponto, assim, aonde está o alvo de Deus? Essa foi a nossa pergunta na aula passada. E nós vimos que Deus começa a ficar empolgado, Deus começa a falar em termos mais emotivos, quando ele fala no versículo, ele fala assim, nos versículos 6 e 7, sobre sai da terra de Babilônia, eu vou julgar todo esse sistema humano, vocês precisam sair disso, vocês precisam estar fora, como Ló precisava sair de Sodoma, vocês precisam ter o coração livre dessa ligação, vocês foram para o cativeiro para poder voltar para Deus de verdade, para ter uma restauração interior, mas eu quero vocês fora, porque eu quero estabelecer meu reino no meio de vocês. E aí no versículo 10, Zacarias 2,10, ele fala: exulta, alegra-te, ó filho de Sião. Ele está dizendo, é para vocês se alegrarem, mas isso é porque é esse ponto que empolga o coração de Deus. Quando Deus começa a falar, eu vou habitar no meio de vocês, Deus fica animado, Deus fica empolgado, Deus fica emotivo, porque isso é algo que realmente ele sonha, esse é o sonho de Deus. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo: até que ponto nós nos interessamos na restauração de Israel? Eu, como eu falei, não posso entrar nesse assunto agora, tanto as razões, porque alguns acham que não tem mais um futuro, Deus prometeu, Deus permitiu que Israel se tornasse uma nação, mas a volta de Jesus reinar literalmente em Jerusalém, para muitas pessoas isso não faz muito sentido, não conseguem ver isso como uma realidade. Eu só queria lembrar que Jesus, e a gente pode até ler alguns, talvez 1 ou 2 trechos, né, que Jesus fala sobre. Eu vou ler principalmente em Mateus 19, mas se a gente que a gente tem uma maneira, um filtro, um tipo de uma lente para olhar os evangelhos. A igreja aprendeu a espiritualizar as coisas. Então, o reino de Deus não é um governo, não é uma coisa que acontece na terra. Para muita gente, o reino de Deus é uma coisa muito espiritual e hoje tem a ver só com Deus governar nosso coração, mas não tem nada a ver com os governos deste mundo. E no futuro, nós vamos viver no céu, num lugar que parece que não é muito concreto, não é muito palpável. Então nós temos uma maneira de interpretar as coisas de uma forma mais espiritual. Mas eu vou ler em Mateus 19, talvez depois a gente possa também ver em Lucas 22. Mateus 19, quando Jesus falou, depois de conversar com o jovem rico, e o jovem rico foi embora porque Jesus falou de vender tudo que ele tinha e ter um tesouro com ele, Jesus fez aquele comentário de que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E versículo 19, Mateus 19, 27, Pedro fala: então, nós deixamos tudo. Ele tinha falado com o jovem rico para deixar tudo. Pedro fala: nós deixamos tudo e te seguimos.
Tipo, qual vai ser a nossa recompensa? E veja como a gente pensa muito nessa coisa assim de troca. Na relação com Deus, Deus tem galardões, tem recompensas. Deus nunca vai deixar o seu povo sem visitar, sem abençoar. Deus tem grandes tesouros revelados para aqueles que o amam, né? Como fala em 2 Coríntios, nem entrou no coração humano, a gente nem consegue conceber o que Deus preparou. Mas a ideia não é o que eu vou ganhar, mas a ideia é eu estou deixando tudo por causa de alguém. E esse é o ponto principal. É por isso que Deus fala de habitar no nosso meio, porque o habitar entre os homens é muito mais do que ter uma nação restaurada, do que ter prosperidade. É uma relação de intimidade que é a motivação, é a causa de todas as coisas. As outras são consequências. Mas aí então ele fala, o que nós vamos ganhar com isso? Mas eu queria chamar a atenção para essa descrição que Jesus dá. Porque tem outros lugares em que os discípulos, por exemplo, aqueles 2 discípulos pediram para Jesus, quando o Senhor estiver reinando, quando o Senhor estiver no trono, quando o reino de Deus vier, a gente quer sentar um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. Ou então, quando em Atos 1, os discípulos perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, muitas vezes nós interpretamos essas passagens dos discípulos que queriam sentar no trono ao lado dele, ou dos outros discípulos que estavam pensando no reino, um reino literal, um reino físico em Israel, e nós pensamos assim, mas isso é bobagem deles. Eles que estavam imaginando um reino mais concreto, assim, mas o reino de Deus é espiritual. A gente pega aquelas passagens, Jesus falou com Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então a gente pensa assim, o reino de Deus, Paulo fala em Filipenses, a nossa pátria vem dos céus. Então a gente pega essas passagens e transforma isso numa visão só espiritualizada. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, olha que palavra, regeneração é a restauração da criação, é a restauração da terra, é uma nova terra, um novo céu, é tudo feito novo. A regeneração não é ir embora para o céu, mas é essa visão daquilo que Deus criou ser renovado, ser restaurado plenamente. Então, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E isso ele repete em Lucas 22, na última ceia. Ele fala assim como o Pai, Lucas 22, versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E olha, essa passagem de Lucas 22 vem dentro do contexto em que os discípulos estavam brigando na hora desse momento tão crítica, logo antes da morte de Jesus, Jesus falando que ia dar a sua vida por eles discutindo na mesa sobre quem seria o maior. E Jesus falou assim, não é assim que funciona no meu reino. O maior vai ser o menor. Mas, ao mesmo tempo que ele fala, no reino de Deus, essa ideia assim que a gente pode levar para uma ideia espiritual, assim, não, no reino de Deus não tem trono, no reino de Deus é tudo espiritual, não tem essa coisa assim de realmente governar, não é uma terra
atividades como nós estamos acostumados a ver hoje. Mas ele fala sobre tudo invertido, que o maior é o menor, mas aí no versículo 28 ele fala, ou 29, ele fala: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, isso é só um exemplo, né, uma amostra das passagens que Jesus falava sobre o cumprimento. E quando o anjo apareceu para Maria, ele falou assim: você vai ter um filho e ele vai sentar no trono de Davi. Então, eu estou dando só alguns exemplos para chamar atenção para esse aspecto. Que tipo de restauração nós estamos desejando? E só para a gente também não ir para um lado errado, Israel hoje é uma nação, é um exemplo é uma profecia, muitas profecias cumpridas já diante dos nossos olhos, na nossa geração, mas Israel ainda não é esse Israel restaurado. Nós apoiamos o direito de Israel de existir, nós apoiamos o direito dos judeus de voltar para sua terra, nós ficamos animados com a perspectiva de que nessa terra, em Jerusalém, Deus está preparando um caminho para a volta dele, e ele vai reinar. Lógico que a gente não tem os detalhes, não sabemos de muitas coisas, o que vai acontecer, mas é só importante lembrar que Israel hoje não é uma nação restaurada nesse sentido pleno. Então, quando nós falamos Deus, nós queremos a restauração de Israel, Israel ainda é uma nação em grande parte, assim, é diferente por causa das profecias, do propósito de Deus para eles, mas Israel tem um governo que comete erros, Israel é uma sociedade cheia de pecados, Israel em grande parte, né, os próprios judeus, a maioria ainda não reconhece Jesus como Messias. Então Israel ainda não é essa nação restaurada, ainda não é esse lugar para onde Jesus não está preparado, né, como esse lugar para onde Jesus quer voltar. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu queria chamar a atenção de que muitas vezes nós podemos não ficar muito animados sobre Israel nesse sentido, podemos ter ideias erradas sobre Israel, ou que não existe um propósito de Deus para eles, ou até assim empolgados com Israel, nós apoiamos Israel e apoiamos até quando fazem coisas erradas. Então, assim, a gente tem muitas coisas, muitas misturas erradas sobre isso, mas o nosso coração, essa profecia que Zacarias recebeu, falando sobre a restauração de Jerusalém, e que o próprio Deus estaria no meio deles como a glória, como a proteção, e que ele ia trazer todos os judeus de todos os 4 cantos da terra de volta e reunir todos e habitar no meio deles. Tudo que fala nessa visão é uma visão que vai se cumprir plenamente na volta e depois da volta de Jesus, mas é algo que nos empolga hoje. Então, sempre esse princípio de que o remanescente que voltou da Babilônia e estava começando a reconstruir a casa de Deus, um projeto pequeno, com dificuldade, e tiveram todas essas ocorrências, mas era algo que Deus estava assim: vocês estão fazendo algo que aponta para aquilo que eu realmente quero. Deus estava assim: vocês estão fazendo minha casa. Ageu falou assim: olha o que vai acontecer com minha casa no futuro, olha o que vai acontecer, vou abalar todas as nações, eu vou habitar nesse lugar, eu vou trazer paz para toda a terra a partir desse lugar. Então, a ideia nós estamos empolgados, nós estamos desejando
essa restauração, nós estamos orando para isso. Tem algo que nós podemos fazer para que isso se torne uma realidade? E aí nós lembramos de como Jesus, bem nas vésperas da sua morte, ele entrou em Jerusalém, também como o próprio Zacarias aqui profetizou. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a multidão aclamava, mas os líderes ficaram enciumados e ficaram criticando. E Jesus entrou em Jerusalém e chorou sobre Jerusalém, porque ele sabia que ia acontecer no ano 70 e nos séculos, né, muitas vezes durante o futuro, como Jerusalém seria destruída, como Jerusalém seria arrasada, como o povo ia sofrer. E aí ele fala em Mateus 23, vocês não vão me ver mais, porque ele entrou como, assim, humilde, montado num jumentinho, mas a entrada dele era um prenúncio, era assim, ele estava dizendo, um dia eu vou entrar em Jerusalém realmente para reinar. Um dia eu vou voltar e vocês vão me receber de braços abertos, porque muitos receberam naquele dia, mas as lideranças e muitas pessoas não receberam, e ele não foi aceito, ele foi rejeitado, e até a multidão começou, no seu julgamento, gritou, crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus falou, vocês nunca mais vão me ver, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é uma palavra de aceitação, é uma palavra de aclamação, é uma palavra de reconhecimento de que Jesus vai reinar e vai assumir o seu lugar. Então, nosso coração anseia, nosso coração deseja ardentemente, deve desejar esse retorno de Jesus para Jerusalém, porque é isso que Deus quer. E nós vamos continuar explorando um pouco mais esse tema, mas agora eu quero falar sobre a ideia que nós temos de que a casa de Deus, né, porque ele fala no versículo, em Zacarias 2, versículo 10, ele fala assim, eu venho e habitarei no meio de ti. Quem vem para visitar não precisa de uma casa própria. Quem vem visitar, e a casa de Deus no Antigo Testamento era uma casa onde Deus veio algumas vezes com sua glória, era um lugar onde estava o nome de Deus, mas Deus não habitava ali, não era um lugar permanente para ele. Mas quando Deus fala de habitar, ele quer realmente um lugar permanente. Ele quer uma casa para a morada dele, não é uma coisa passageira, não é uma visita. Então, esse tema da habitação de Deus não é um tema estranho para nós, a gente comparando Israel natural, que nem todo mundo entende, nem todo mundo se anima com isso, nem todo mundo está ansioso para que Deus restaure Israel. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar que Jesus vai fazer coisas tremendas quando ele voltar para que Israel seja um lugar livre para a sua habitação, para o seu governo, mas algo precisa acontecer antes da vinda de Jesus. E como ele disse em Mateus 23, eu estou esperando vocês me darem as boas-vindas, vocês não vão me ver mais até que vocês digam, bendito é o que vem, até que vocês abram o coração, até que vocês falam assim, venham, nós queremos você. Mas essa primeira parte não é algo que toda a igreja, não é todo mundo que enxerga, mas é algo que precisamos ver. Nas Escrituras é muito forte esse tema. Em muitos e muitos lugares fala a respeito do governo de Deus ter um lugar na terra. Mas nós, como igreja, nós temos muito mais a tendência de pensar sobre uma casa espiritual.
quando eu vou usar agora um texto no Novo Testamento para a gente pensar sobre isso, e lembrando que eu quero fazer uma relação aqui com essa profecia de Zacarias, porque uma das partes mais enfáticas dessa visão de Zacarias são esses dois versículos que comentamos, 6 e 7, Zacarias 2, 6 e 7, em que ele fala assim, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou ser a glória, eu vou ser a proteção. E aí ele fala assim, fugi agora da terra do norte, que era a Babilônia. Versículo 7, Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Então, tem algo muito interligado. Quando Deus fala, vou restaurar Israel, uma das coisas que aconteceu, tem acontecido parcialmente nessas últimas décadas, é o retorno dos judeus saindo de todas as terras e voltando para a terra de Israel. Jesus vai voltar para Israel, sendo que o povo dele nem está lá? Não. Então, uma das coisas mais importantes para essa restauração acontecer é o retorno para a terra de Israel. Agora, como eu tenho falado, existe um paralelo e depois uma fusão entre a restauração do povo de Israel, tem um paralelo com a restauração da igreja. Assim como o povo de Israel foi espalhado para os quatro ventos, porque foram infiéis, nós podemos dizer que a igreja ficou espalhado entre milhares e milhares de denominações, de sistemas, os sistemas que são como outros governos, são como outros países. Então, assim como o povo de Israel foi espalhado pelos quatro ventos, o povo de Deus entre os gentios, a igreja, está totalmente separado, espalhado. Nós falamos idiomas diferentes. Os judeus que foram voltando para Israel, eles falavam idiomas diferentes, mas foi restaurada a língua hebraica para que todos pudessem falar a mesma língua. E a nossa língua é uma língua que se comunica com Deus. Então, Deus também está conclamando, assim como ele falou aqui, Sião, vocês precisam sair, é urgente, saia de lá. Isso, no caso de Israel, se torna até um deslocamento físico, mas no campo espiritual, o paralelo com a igreja é que Deus está trazendo de volta as pessoas, o coração que estava longe. Nós estamos habitando em sistemas, em governos, em ideologias, em coisas que nos separam, doutrinas, teologias, tantas coisas que nos separam, e Ele está dizendo, saia desses sistemas, saia disso e volte para a base certa, que não é geográfico e que não é também formar uma grande igreja, como se formasse uma coisa exteriormente, estamos formando uma nova religião. Ele está falando sobre um retorno espiritual, ok? Então, com isso em mente, que essa restauração de Deus, essa visão da restauração de Deus, nós vamos ler em 2 Coríntios 6, em que ele cita não essa profecia de Zacarias, mas ele cita uma profecia de Isaías 52, em que fala para sair do meio dos sistemas errados. 2 Coríntios 6, versículo 14 em diante. Não vos prendais. Agora, precisamos entender isso. Eu sei que esse versículo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, nós temos costume de aplicar isso para casamento, né? Que um cristão não deveria casar com um não cristão. Mas o que ele está falando aqui é muito mais amplo. Ele vai terminar falando sobre essa questão de sair do sistema humano. E ele está querendo dizer, para Deus habitar no nosso meio,
é necessário que a gente saia dos outros países, das outras nações, dos outros sistemas, de tudo aquilo que nos impede de realmente formar essa casa para Deus. Então ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Ou que parceria tem o fiel com o infiel? Então, isso pode ter implicações, as pessoas aplicam isso ou para casamento, ou para sociedades em negócios, e pode ter alguma coisa a ver, mas o que Deus está falando não é, muitas vezes, pelos rótulos que nós damos. O que ele está querendo dizer é que isso é algo que vai muito além de aparências ou de pertencer ou não a uma igreja cristã. O que ele está querendo dizer é algo que tem a ver com o coração, porque ele está falando sobre raiz. Que parceria pode ter entre a luz e as trevas? E eu acho que tem muito mais a ver com sistemas, quando nós nos tornamos participantes de sistemas. E eu chamaria atenção nos nossos dias para uma aliança muito errada que a igreja, partes da igreja, lógico, não são todos, mas partes da igreja, lideranças da igreja, têm feito com políticos. E ele está dizendo: que parceria, que comunhão, como que nós podemos fazer parte de sistemas políticos? E nós temos visto o que acontece muitas vezes quando pessoas religiosas, pastores, quando pessoas que deveriam ser exemplos de uma fidelidade a Deus, quando têm feito parcerias escusas com sistemas políticos, como isso traz uma contaminação. Então, é algo muito além daquilo que muitas vezes nós limitamos esses versículos, mas a ideia é que Deus está querendo uma restauração, como em Zacarias, e aqui a gente precisa começar a olhar para nós. Se Deus fosse falar com Zacarias hoje, se tivesse alguém que tivesse realmente uma revelação do coração de Deus, ele não ia falar assim: sai do meio disso, pare de mexer com... Não é uma questão assim de que um cristão não pode estar no mundo de negócios porque dinheiro é sujo, não é que um cristão não pode até estar numa posição política, mas como a gente sempre tem falado, é a posição de Daniel. Daniel, ele chegou a uma posição muito elevada de envolvimento na política da Babilônia, mas ele era uma pessoa totalmente sem contaminação. Então, é essa ideia, né? Jesus falou assim: vocês não podem servir a dois senhores. Então, tem muitas implicações, mas não são essas coisas, muitas vezes, superficiais que nós colocamos. É uma questão realmente da posição do seu coração diante de Deus, e é uma separação. Vamos continuar aqui. Versículo 16. Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, que acontecia muito naquele tempo antigo, que eles mantinham o templo de Deus, mas eles colocavam ídolos, ou dentro da mesma cidade, como Salomão fez, ou às vezes chegava até a colocar ídolos dentro do templo de Deus. Então, é essa contaminação que Deus está falando. Que acordo pode ter o templo de Deus com os ídolos? E aí ele diz aqui, e é esse ponto que nós precisamos entender, que a restauração no tempo de Zorobabel, a restauração que no tempo de Zacarias, eles estavam fazendo uma casa, um edifício. E Deus estava dizendo: olha, o que vocês estão fazendo é algo que tem significado futuro.
é algo tremendo, porque a casa de Deus é o lugar onde eu quero morar. Então, Paulo está dizendo, agora essa casa, e isso aqui é uma coisa que a igreja tem entendido parcialmente, né? A gente tem pensado, nós queremos essa casa espiritual. A casa de Deus não é um templo que vai ser feito em Jerusalém. A casa de Deus somos nós, porque vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. Isso é intimidade. Isso é Deus habitando de forma tão íntima conosco que Ele habita em nós. Nós formamos, sabemos que a Bíblia fala sobre isso. Em vários lugares no Novo Testamento, a Bíblia fala, Pedro fala, vocês são pedras espirituais que estão sendo edificados para formar uma casa de Deus. Então, essa casa espiritual, ele fala, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui que ele fala sobre a profecia de sair da Babilônia, né? Ele não cita Babilônia aqui, mas essa profecia vem de Isaías 52, que ele fala, pelo que saí do meio deles, separai-vos, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai. Olha que esse é o anseio de Deus. Ele quer habitar entre nós, em nós, entre nós, andar. Ele quer uma intimidade de marido e mulher, ele quer uma intimidade pai para filho, e o desejo de Deus é realmente que ele venha e habite em nós. Essa é a restauração que Deus deseja. Esse é o alvo de Deus. E a pergunta, mais uma vez, é essa: nós queremos essa casa espiritual? Porque a gente espiritualiza, e realmente a casa de Deus verdadeira é uma casa feita de pessoas. Ele quer habitar em nós, e Ele quer fazer tudo que nós estamos vendo em Zacarias. Tudo isso tem um paralelo na igreja, e depois Deus vai fundir as duas coisas. A casa física, a cidade física, a nação de Israel, Deus vai fundir com a igreja de forma que seja uma coisa só. De forma que realmente tenha esse aspecto espiritual, mas que também tenha o aspecto material, físico, porque Deus realmente deseja isso. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok, tem vários textos no Novo Testamento que falam sobre essa casa. Eu vou ler mais uma passagem, mas tem vários textos no Novo Testamento que falam sobre isso. Mas vamos ler em Efésios 2, quando ele até está falando sobre judeus e gentios formando juntos uma só comunidade, quebrando os muros de separação. Então essa é a visão de que Deus vai, nessa consumação, nesse último tempo, Deus vai unir os judeus que têm esse legado, que têm essas profecias, que têm esse chamamento de Deus para formar um lugar especial para Ele, onde Ele vai poder morar. Deus, o propósito dele é unir os Israel natural, Israel que aceita Jesus como Messias, unir Israel, os judeus messiânicos, os judeus que fazem parte do povo de Deus, com os gentios. E ele termina falando sobre isso em Efésios 2, versículo 19, falando para os gentios. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Então, a nação de Israel mesmo, isso aqui na nova aliança, Paulo está dizendo, o povo de Israel, aqueles que, dentro do povo de Israel, que realmente aceitaram Jesus como Messias,
eles formam a comunidade, eles formam a continuidade, e nós, como gentios, nós somos ligados, nós formamos agora uma só comunidade diante de Deus. Os muros de separação foram quebrados. Então agora não somos estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, da família de Deus. E o que vai acontecer conosco? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado. Um edifício bem ajustado é cada parte, cada tijolo, cada pedra, cada parte, judeu, gentio, nós estamos sendo encaixados, nós estamos sendo colocados, né? No capítulo 4 ele vai falar sobre o corpo, né? Cada membro no corpo, como Deus deseja. Então Deus vai formando um edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós temos já, isso aqui que eu estou falando, não é novidade, é bastante citado isso, né, diferentemente de Israel natural, que nem todas as igrejas falam e muitas pessoas não têm realmente uma visão muito clara do que Deus quer em relação a isso. Mas quando nós falamos de uma casa espiritual, todo mundo, na igreja, todo mundo costuma, sim, eu sei, né? Nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus. Só que, como todas as coisas, nós acabamos banalizando, acabamos colocando de uma forma muito superficial, onde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio, quando reúne a igreja, então Deus está presente, e tem esse sentido mais elementar, mas na verdade Jesus disse, eu vou embora para preparar um lugar, uma morada, e essa morada de Deus, ela não existe só porque a gente se reúne na hora do culto, ela não existe só porque nós somos nascidos de novo e formamos a casa de Deus. Essa construção que ele fala em Efésios 2, e que Pedro fala também na carta dele, que nós somos pedras que precisam ser lapidadas, encaixadas, construídas. Esse processo de construir a casa de Deus é algo que nós precisamos entender muito mais. O fato de ser espiritual não significa que não é uma coisa que precisa realmente acontecer. Nós precisamos entender mais o que é que faz Deus desejar estar conosco. O que faz Deus habitar? Ele pode habitar numa medida nesse tempo presente, mas um dia a Nova Jerusalém vem e Deus vai habitar de verdade, então tem um aspecto muito mais pleno, muito mais perfeito, em que essa habitação vai se tornar uma realidade. Então, eu queria voltar para uma das minhas passagens favoritas e para um personagem bíblico que sempre me toca muito, que sempre falo sobre isso nas aulas, mas eu quero voltar, quando a gente fala sobre uma casa espiritual, então o que eu quero? Eu quero fazer uma conexão aqui. Deus quer restaurar Israel, porque isso faz parte do plano dele, para ele habitar na terra, para ele governar na terra, para ele mudar a terra, ele precisa vir para a terra. Tem coisas que precisam acontecer antes da volta de Jesus, mas tem muitas coisas que só vão acontecer depois que ele voltar. E nosso anseio por restauração é que essas coisas sejam feitas e que, como o povo no tempo de Zacarias, que a gente possa ficar motivado
para trabalhar com a restauração. O que Deus queria que eles fizessem naquela época é mãos à obra, construam essa casa, porque essa casa é um passo, essa casa é um passo na direção daquilo que Deus realmente quer, mas vocês precisam olhar para o futuro, vocês precisam olhar para o que essa casa significa. Então, assim como aquela casa que eles edificaram depois foi destruída, nós também estamos envolvidos, devemos estar totalmente engajados num projeto que é fazer uma casa para Deus. E o que isso significa? É uma casa espiritual? Sim. Precisamos sair da Babilônia. O que é sair da Babilônia? O que é não tocar em coisas impuras? O que é que Deus deseja para que Ele possa habitar? Eu não tenho as respostas práticas para tudo isso, mas eu quero voltar para a vida de Davi, no Salmo 132, que quando eu quero mostrar mais uma vez que o centro de toda a restauração é a casa de Deus. Quando Ciro deu o decreto, ele falou assim: eu estou liberando vocês para voltar para a sua terra para fazer uma casa para o seu Deus. Todo o primeiro projeto, a primeira coisa, Ageu falou, o centro de todas as coisas é a casa de Deus. Não tem outra coisa que deve encher a nossa expectativa. Não tem outra coisa, por isso a pergunta: que tipo de restauração a gente deseja? Como naquele tempo, nós queremos voltar para nossas propriedades, queremos ter nossa própria casa, queremos ter prosperidade, queremos ter um templo, mas aquele templo que Salomão fez, a primeira casa, era mais um motivo de orgulho. Nós fizemos uma casa bonita. Então, que tipo de restauração a gente quer? Que tipo de anseio está no nosso coração? Eu tenho mencionado isso. Queremos um avivamento, queremos curas e milagres, como em épocas passadas, no próprio livro de Atos, tempo de Jesus, avivamentos na história. Nós queremos poder, o poder de Deus, queremos dar testemunho, queremos que a igreja cresça, queremos sim que as pessoas sejam libertas das escravidões, dos laços. Mas qual é realmente o ponto primordial, básico, essencial? Qual é o ponto que empolga o coração de Deus e qual o ponto que empolga o nosso coração? Então, sempre tenho falado de Davi, como Davi cometeu erros, enfim, sabemos muitas coisas sobre a vida de Davi, mas o que aconteceu na vida de Davi que tocou o coração de Deus? O que fez com que Deus tratasse Davi de uma maneira diferente? Ele é registrado na história como um homem segundo o coração de Deus, como aquele que Deus vai restaurar. Jesus é um broto que saiu da descendência de Davi. Ele é filho de Davi, ele vai sentar no trono de Davi. Que interessante Deus falar assim: meu filho vai sentar no trono de Davi. O trono não é de Deus, é o trono de Davi, porque Davi ocupou um lugar muito, assim, tocou o coração de Deus. Quando em 2 Samuel 7, ele se preocupou com a casa de Deus. Então, vamos ler algumas partes nesse Salmo 132, que foi escrito depois de Davi, porque ele está falando assim: lembra-te, versículo 1, lembra-te, ó Senhor, de Davi, e de todas as suas aflições,
Agora, essa parte que coloca aqui, nós não temos registro disso na história de Davi, mas aqui está dizendo, ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu fiquei meditando nesse texto de Zacarias que nós estamos estudando, nessa visão, e como eu falei, assim, eu vejo, né, nessa visão, nessas palavras que Deus deu para Zacarias, como Deus, a parte central para Deus é: exulte, filho de Sião, agora você pode celebrar, porque eu venho para habitar no meio de vocês. Então, o ponto central de tudo é: Deus quer habitar. E eu fiquei pensando, olha que como será que a gente pode associar isso com outras partes da Bíblia e será que Deus realmente isso é o centro? Será que é isso que Deus sempre está querendo? E sim, a gente vê, por exemplo, aqui, né, o texto que veio à minha mente foi exatamente esse versículo 5, que Davi, ele ficou assim, eu nem vou dormir, eu não vou, claro que isso é uma linguagem figurada, porque ele não podia deixar de dormir, não podia deixar de comer, ou de entrar na casa dele, mas o que ele está dizendo assim, eu não vou ter prazer, eu não vou ter descanso, eu não vou me deleitar na minha casa, quando Deus não tem um lugar. E eu fiquei imaginando essas cenas que a Bíblia descreve. Em Gênesis 1, por exemplo, nós temos a terra sem forma, vazia, coberta de água, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Porque Deus, desde aquele tempo em que Ele criou o mundo, Ele estava buscando um lugar. Eu brinco às vezes falando assim, Deus tem um templo, Ele tem um céu, Ele tem os anjos, as pessoas que tiveram visões de Deus no seu trono. Deus não é um Deus sem teto, um Deus não tem aonde ficar. Deus tem um lugar maravilhoso onde Ele está. Um lugar cheio de luz, de brilho, de glória, de riquezas, de anjos servindo, de santidade. O que Deus poderia desejar mais? E a gente medita junto com o salmista que fala assim, que é o homem que você se preocupa com ele, não só se preocupa, Deus não se preocupa apenas com as nossas necessidades, Deus está empolgado, Deus está ansioso. O sonho de Deus é sair de onde Ele está e vir morar na terra. E aqui, esse versículo 5 fala que Davi ficou incomodado e ele fez um juramento, falou assim, eu não vou ter descanso pessoal, eu não vou ter paz interior, eu não vou, assim, nossa, está tudo certo. Lembra que em 2 Samuel 7, quando acontece esse encontro, essa declaração de Davi, que ele quer fazer uma casa para Deus, aconteceu justamente no momento que Davi tinha vencido as guerras, Davi tinha conseguido as 12 tribos, tudo foi um processo, Davi estava em paz, fez a casa para ele também fez uma casa para si mesmo antes de fazer a casa para Deus, mas ele ficou incomodado e ele ficou perturbado no seu coração, falou assim, como eu posso ter
essa casa, esse palácio, essa casa maravilhosa que eu fiz para mim, e Deus não tem um lugar. Então eu fico lembrando dessas duas cenas, uma em Gênesis 1, versículo 2, quando o Espírito paira sobre a face das águas, e Deus não tem um lugar. Deus tinha sonhado, Deus tinha projetado, eu vou fazer a terra, eu vou fazer a criação maravilhosa, e eu vou fazer o homem, e eu vou habitar com o homem. Mas ele não faz, olha como é a criação de Deus. Ele fez toda a criação em Gênesis 1, no final ele faz o homem e a mulher, e ele libera o homem e a mulher, só fala assim, cuide desse jardim, e vocês vão se multiplicar, e vocês vão sujeitar a terra, e está tudo aí, eu dou tudo nas mãos de vocês. Deus deu tudo para eles. Eles eram os reis, eles tinham autoridade sobre a criação, mas o que é que Deus queria? Deus colocou o homem sobre a criação, e aí o Deus soberano, o Deus criador, ele se sujeitou a esperar que o homem convidasse, que o homem o convidasse para vir. Falei assim, Deus, não vem conversar comigo no final do dia, vem morar comigo. Eu quero. Deus estava esperando isso, mas no lugar disso o homem acabou desconfiando de Deus, aceitando a mentira de Satanás, e sabemos que como as coisas aconteceram desde então. E aí a outra cena que me faz lembrar desse, sim, porque essa frase, Salmo 132, versículo 5, essa frase me toca profundamente, porque Davi está dizendo, eu quero achar um lugar para Deus. Deus, que é o Criador, não tem lugar. Ele é o dono de tudo. Ele pode ter o que ele quiser. Ele pode acabar com a humanidade, ele pode acabar com Satanás e os demônios, ele pode fazer o que ele quiser, mas Deus está esperando o convite. Deus está esperando que a gente se exulte, como ele fala em Zacarias 2, versículo 10. Quando é que nós vamos nos exultar porque tem a perspectiva de Deus vir morar aqui? Mas se Deus vem morar, nós temos que ter esse coração de Davi que fala assim, espera aí, Deus restaurou tanta coisa, Deus deu tanta coisa, mas Deus não tem um lugar. Então, a segunda cena que eu queria chamar a atenção é depois do dilúvio, Noé na arca, tudo coberto com água, e Noé solta uma pomba da arca, e a pomba, que é uma figura, representa o Espírito Santo, a pomba ficou voando para cá e para lá e não achou um lugar. Então, essas cenas de não achar um lugar, e agora eu vou conectar com o Evangelho de João, capítulo 1, quando fala de Jesus, que veio para o mundo. Ele começa assim, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele é a luz do mundo, todas as coisas foram criadas por meio dele. E Jesus vem humilde, como Filipenses fala, na forma de humanidade. Ele nasce numa manjedoura, não tinha lugar para ele nascer em nenhum lugar em Belém, foram procurar, não tinha lugar para ele. Ele nasce numa manjedoura. E aí João fala, ele veio para os que eram dele, e os seus não o receberam. Então, essas cenas, essa descrição, essa situação que você vê a paixão de Deus trabalhando com Israel, Deus queria que o homem convidasse. Deus quer que o homem convide. Então, quando Davi
quando Davi fala na imperfeição, Davi é super imperfeito. Ele também ficou buscando a casa própria dele, não sei o que assim, não estou dizendo que ele estava errado, mas se nós formos olhar para o livro de Ageu, ele falou assim, a minha casa primeiro. Então, Davi também demorou para acordar, demorou para falar assim, opa, peraí, tem uma coisa mais importante do que a minha casa. Então, quando Davi acorda, quando de repente ele sente, eu quero achar um lugar para o Senhor. Eu preciso achar um lugar. Deus, o Criador, Todo-Poderoso, Ele olha, tem aquele texto que fala assim, os olhos dele percorrem a terra, olhando para ver, será que tem algum coração? Será que tem alguém? Tem um lugar, um lugarzinho onde Deus possa habitar. Então, quando nós falamos na nossa linguagem espiritual, nós somos a igreja não é o prédio, nós somos a igreja, Deus habita em nós. Gente, precisa ir além disso, nós precisamos pensar como Davi, mas espera aí, Deus tem um lugar. Nos nossos cultos, muitas vezes a música é para nós, a satisfação é para nós, a exaltação muitas vezes é para nós. Eu sei que não é sempre, tem muitos lugares que as pessoas estão adorando, procurando fazer uma morada para Deus com os nossos louvores. Eu não estou criticando tudo, mas nós precisamos ter uma consciência maior, um anseio maior, para que Deus realmente encontre um lugar, e isso envolve, como a passagem que eu li em Coríntios 6, vamos sair daquilo que contamina. Em Levítico 26, quando Deus dá para Moisés, fala assim, olha, se o povo obedecer meus mandamentos, eu vou abençoar. Se você pegar Levítico 26, ele vai falando, olha, se vocês guardarem minha aliança. A gente pensa nisso como assim, tipo um tirano que tem mandamentos e ordens, se a gente fizer tudo certo, vai estar na graça dele, se não tiver, se a gente fizer errado, ele vai nos castigar. O que Deus estava procurando era um lugar de amor, um lugar de relacionamento. E ele vai falando, os primeiros versículos de Levítico 26, ele vai falando, eu vou dar chuva, eu vou derrotar os seus inimigos, eu vou prosperar as suas plantações, eu vou abençoar a sua família. Ele vai falando essas coisas, mas no final ele fala assim, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. E a minha alma não vai aborrecer vocês. O que é um lugar para a habitação de Deus? Uma casa, a casa é um lugar que pode ser um lugar de harmonia. A casa é morar juntos, onde tem amor, onde tem harmonia, é maravilhoso. Mas quantas casas, nas nossas casas, muitas vezes, no lugar de harmonia tem discussões, tem aborrecimentos, tem pessoas que não procuram agradar um ao outro, cada um procurando agradar a si mesmo. Uma casa pode ser um lugar de morte, uma casa pode ser um lugar de discussão, divisão, de ódio. Então Deus falou assim, eu quero colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, e eu não quero sentir mal com vocês. Eu não quero sentir aborrecido. Eu não quero me sentir traído. Eu não vou morar num lugar onde as pessoas estão traindo o meu amor. Então, a casa de Deus, por isso que ele fala, sai da Babilônia, porque Babilônia é o espírito de exaltação, de prazer, de domínio dos homens, sistema dos homens, de
perversidade, de tanta coisa que Deus abomina. Então Ele está dizendo: sai dessas coisas. Nós não podemos sair do mundo. Jesus falou em João 17: eu não estou pedindo que tire meus discípulos do mundo. Eles vão continuar no mundo, mas eles precisam eles precisam criar esse ambiente de amor, porque nós estamos nessa fase de Zorobabel, nós estamos fazendo uma casa. O que nós estamos fazendo hoje, em termos evidentes, provavelmente a coisa em si não vai permanecer. Os nossos projetos, os nossos ministérios, as nossas obras, nossas igrejas, essas coisas em si, é como a casa de Zorobabel, um dia vai cair. Mas ao mesmo tempo Deus está falando assim: o que vocês estão fazendo? Essa restauração da minha casa, é isso que me empolga. Essa casa não é a casa mesmo onde eu vou morar. Salomão falou na oração, em 1 Reis 8, ele falou assim, mas ele começa falando: ó Deus, o Senhor foi fiel, o Senhor prometeu para Davi que o filho dele, meu pai, o filho dele faria uma casa, e eu sou filho dele, hoje eu estou fazendo essa casa, fiz uma casa maravilhosa, magnífica. Ele começa a oração assim, 1 Reis 8, mas depois, um pouquinho adiante, ele fala: mas será que Deus consegue morar nessa casa que eu fiz? Então, ao mesmo tempo que é uma contradição, como é que o Deus do universo pode habitar numa casa feita com mãos humanas? E ele vai falando assim: bom Deus, pelo menos coloca o seu nome aqui. Mas o que tocou o coração de Deus é Davi queria fazer uma casa para Deus. Então, mesmo que aquela casa de madeira, de ouro, de pedras, aquela casa de Salomão, ela não ia caber Deus. Deus é muito maior. Mas a casa espiritual, a casa que somos nós também somos muito falhos, somos insignificantes, somos incapazes, somos infiéis. Mas essa casa que somos nós é a casa onde Deus quer habitar. E a história do plano de Deus termina em Apocalipse 21, falando: finalmente Deus veio e tabernaculou entre nós. Ele vem, ele tem esse plano e ele vai cumprir. E ele está nos preparando. Então, que o nosso coração realmente possa clamar a Deus como o coração de Davi. E aí, adiante, tem muita coisa nesse salmo, mas ele fala sobre a arca, né, no Salmo 132, versículos 7 e 8, ele fala: entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado dos seus pés, levanta-te ao Senhor e vem para o teu repouso. Então, esse clamor, assim: Deus, o Senhor não achou lugar em toda a terra, em toda a história, o Senhor ainda não achou um lugar. Precisamos achar um lugar para o Senhor. Porque eu nem vou ter tempo de falar assim mais detalhadamente, mas um lugar para Deus na terra, é isso que eu estou querendo dizer, que é uma coisa espiritual, mas também, isso vai se fundindo com o propósito de Deus de formar uma morada em Jerusalém, na terra, cumprindo o seu propósito, porque as descrições que nós temos na Bíblia de como que vai ser esse reino. O último ponto, assim, que tipo de restauração que nós queremos? Nós queremos que Deus restaure Israel. Devemos querer. Se você não deseja isso, eu encorajo você, pense sobre isso. Não como uma coisa, Israel como mais uma nação, como as outras,
Mas nós estamos falando de Deus restaurar o seu povo e de Deus achar um lugar que ele possa voltar, Jesus possa voltar e falar assim, Salmo 132, versículo 13, fala, o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o lugar do meu repouso para sempre. Então, nós espiritualizamos isso, Sião somos nós, é o povo de Deus, mas isso também tem um significado literal, porque Deus não vai governar toda a terra, isso que nós estamos querendo, que o governo, número 4 aqui, o governo de Deus sobre toda a terra, nós queremos isso. Quando é que as guerras vão parar? Quando que a criação vai ser restaurada? Quando que vai acabar a doença e pecado e opressão? Quando que vão acabar as lágrimas? Quando que vão acabar as divisões? Nós queremos que Deus governe sobre toda a terra. Isso não é lá embora no céu, num lugar distante. Deus hoje está no céu, Ele governa, Ele é o soberano, mas Deus quer algo diferente. E Ele não vai estabelecer esse governo na terra, mudar todas as coisas na terra, sem que Ele venha. Ele tem que vir. Ele está no céu agora, mas não mudou. A situação do mundo ainda não mudou. Por quê? Porque Ele não veio para cá. Mas Ele não vem para cá enquanto Ele não achar um lugar. Nós precisamos também entrar nessa angústia. Senhor, o Senhor não achou um lugar ainda? O Senhor não achou aonde o Senhor pode habitar? E esse lugar espiritual vai se fundir com Israel natural e vai formar um lugar para Ele governar na terra, de uma maneira física, visível, mudando o mundo. É isso que nós esperamos. Então, vamos ler agora o Salmo 48. Tem tantos lugares que descrevem isso, mas Salmo 48 fala assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aonde? Sim, Ele é grande lá no céu, mas aqui está dizendo, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Qual que é o Monte Santo? É Sião, é a cidade de Jerusalém. Isso é espiritual? Sim, mas isso também um dia será físico. Deus será admirado, Deus será grande em toda a terra. A Bíblia fala em muitos lugares, por isso que Jesus falou com os discípulos, sim, na regeneração, eu vou sentar no trono e vocês vão sentar no trono junto comigo, porque de Sião vai sair bênção, vai sair restauração, vai sair vida para toda a terra. Essa é a visão que Deus deu. Versículo 2, belo e majestoso, alegria de toda a terra, é o monte de Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus está nos palácios dela. Ele se fez conhecer como alto refúgio. Quando os reis se ajuntaram, eles ficaram apavorados, né? E ele fala, só para a gente finalizar aqui, versículo 8, ele fala do juízo, fala da destruição, porque realmente quando ele vier, ele vai julgar os sistemas, ele vai julgar a Babilônia, ele vai julgar tudo que tem feito mal para a humanidade. Versículo 8, como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirma para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, do teu constante amor no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua destra está cheia de retidão. E assim ele vai. Então, são
descrições, você vai encontrar isso nos Salmos, você vai encontrar isso nos profetas, e você vai encontrar isso nas profecias do Novo Testamento e na visão final do Apocalipse. Deus falando de como Ele vai governar a terra. Então, nós vamos terminar em Zacarias 2, quando ele fala, vamos só recapitular esses últimos versículos de Zacarias 2. Então, ele fala que Jerusalém será habitada, vai ter uma multidão, Deus vai estar no meio dessa cidade, Ele é a glória dessa cidade, Ele é a proteção dessa cidade, mas para isso Ele quer que as pessoas fujam do sistema que é adversário de Deus, que as pessoas saiam daquilo que é contrário a Deus. E ele fala, versículo 8, para a glória ele me enviou às nações que vos despejaram. E aqui ele está falando de Jesus. Quem é o mensageiro de Deus? É o próprio Jesus. E ele fala, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque ele está falando de uma relação. Deus estabelece uma relação de intimidade. Eu ia ler, mas assim, só citando Isaías 43, aqui fala na menina dos seus olhos, mas em Isaías 43 ele fala, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, porque te amo. Deus tem essa linguagem de amor, Ele tem uma expressão de amor, Ele está querendo nos atrair para uma relação, é essa relação de amor que convida, que é um ambiente que atrai Jesus. Como Davi ansiou pela casa de Deus, Deus falou assim, é aqui que vou fazer a minha casa. Então, que aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, e ele vai inverter a opressão, ele vai tornar os oprimidos livres da opressão. Então esse é o reino de Deus chegando. Versículo 10, exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti. E versículo 11, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eu habitarei no meio de ti e saberás. Ele está falando com o povo de Israel. Vocês vão saber que o Messias, o mensageiro de Deus, foi enviado por ele. Então, versículo 12, o Senhor possuirá a Judá. Deus, enquanto nós estamos espalhados, enquanto nós não formamos uma casa para Deus, Deus não tem possessão na terra. Ele não tem herança, mas naquela época o Senhor possuirá Judá como sua porção. Ele tem um lugar na terra. Isso está tocando muito o meu coração de pensar, Deus que criou a terra não tem um lugar na terra. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, mas ele não tem um lugar que as pessoas convidaram para ele morar, ele não tem um lugar para governar, ele não tem um lugar para pôr seu trono, ele não tem um lugar para mudar todas as coisas que precisam ser mudadas nessa terra. Então, o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa. É santa porque Deus está lá. Se Deus não está lá, não é santa. E ainda escolherá a Jerusalém. E vamos terminar com essa frase tão tremenda. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Quando que vai acontecer isso? Quando Ele estiver morando na terra. Quando Ele estiver no lugar que Ele precisa estar. Aí toda a carne vai se calar diante de Deus, porque Ele se levantou da sua santa morada. Ele não vai ficar distante. Ele não vai ficar, sei lá, será que Deus manda em alguma coisa? Será que os homens fazem tudo o que querem? Não, cale-se toda a carne. Essa é a cena do governo de Deus. Essa é a cena de Deus estabelecendo novamente a sua harmonia, seu projeto inicial, sua restauração sobre toda a carne. Senhor,
Que visão tremenda daquilo que o Senhor deseja fazer. Nós somos muito pequenos e ainda estamos tentando vislumbrar, tentando achar uma visão verdadeira de quem o Senhor é, de que o Senhor quer fazer. O Senhor agiu na história, nessa época de Zorobabel, de Zacarias, Ageu, mas o Senhor mostrou para eles que tinha algo muito mais pleno, muito mais maravilhoso. Isso enche os olhos, isso enche o coração, enche o nosso desejo, nosso coração de desejo, para que realmente algo aconteça, que nós possamos, de alguma maneira, nós estamos vivendo numa outra época, é claro que não é uma repetição do que Davi disse, mas de alguma maneira, Senhor, nós gostaríamos de ser uma geração de Davi nos dias de hoje, nós gostaríamos de ser uma geração que consegue tocar no teu coração, que consegue dizer gentios e judeus juntos, que consegue dizer bendito que vem em nome do Senhor. Nós ansiamos por achar um lugar na terra, nós ansiamos pela casa espiritual, mas ansiamos que seja verdadeiro, que nos 2 ou 3, na nossa casa, em grupinhos pequenos, que nós possamos começar a formar um lugar onde o Senhor sente desejo de estar conosco e que isso possa crescer, que isso possa aumentar, que isso possa chegar ao ponto de realmente ter um lugar na terra e naquele lugar que o Senhor possa governar e trazer paz e harmonia. Esse é o nosso desejo, essa é a restauração que nós desejamos e pedimos a Ti que possamos viver em função disso, em nome de Jesus. Amém.